É uma regra de guerra muito importante a ser seguida: nunca se invade a Rússia no inverno. O frio inverno russo brutal desgasta soldados e equipamentos igualmente, e as tropas russas são bem adequadas às condições severas, afinal, elas vivem lá. Então, as forças inimigas basicamente entram em um congelador atômico. Isso não apenas se mostrou verdadeiro para incontáveis inimigos locais, mas também para algumas das forças mais poderosas do mundo. É o suficiente para fazer as pessoas pensarem que a Rússia é verdadeiramente invencível no inverno. A primeira vez que os perigos de invadir a Rússia no inverno ficaram claros foi em 1812, quando Napoleão Bonaparte ficou um pouco grande demais para suas calças curtas. Ele estava envolvido em uma guerra comercial brutal contra o Império Britânico, tentando bloqueá-los. Os russos não tinham interesse em participar disso, então Napoleão decidiu usá-los como exemplo. Seu temido exército cruzou o rio Niemen em direção à Rússia, liderando uma unidade de tropa de até 500.000 de pessoas. E em 6 semanas, metade desses soldados estavam mortos. Uma combinação de condições climáticas extremas, fome e doenças os desgastaram, e os russos engajaram-se em uma guerra de guerrilha altamente eficaz que levou à maioria das derrotas francesas. Não foi apenas uma derrota devastadora para os franceses, colocou Napoleão no caminho para o fim de seu reinado. Mas não foi a invasão mais desastrosa da Rússia no inverno. Você sabe quem nunca se diz que toma boas decisões? Os nazistas e seu líder, Adolf Hitler. Mas quando se tratou da Rússia, o ditador alemão realmente parecia ter uma estratégia sólida. Ele assinou um pacto de não agressão com o ditador soviético Joseph Stalin, o Pacto Molotov-Ribbentrop, e os dois colaboraram em uma invasão da Polônia. Mas Hitler, como sempre, eventualmente perdeu a cabeça, e em 1941, assim como os Estados Unidos entrariam na guerra alguns meses depois, o exército alemão invadiu a Rússia na Operação Barbarossa. Hitler sem dúvida pensou que sua poderosa máquina de guerra passaria por cima das tropas russas em questão de meses. A verdade seria completamente diferente. Se você olhar para o relato da invasão alemã da União Soviética, provavelmente obterá uma imagem muito diferente. Após tudo, a Rússia sofreu as perdas mais devastadoras na guerra, principalmente contra o exército alemão. Foram anos de combate lento e desgastante em condições brutais, com as tropas russas sendo amplamente usadas como paredes humanas para desacelerar o avanço alemão por todos os meios necessários. Mas tanto quanto o exército soviético sofreu, foram os alemães que saíram como perdedores. No inverno russo brutalmente frio, Hitler perdeu incontáveis tropas e armamentos, e na contraofensiva de inverno soviético em 1942, os alemães perderam 160 milhas de terreno. No final, tentar atacar a Rússia e permanecer durante o inverno forçou os nazistas a enfrentar uma brutal guerra de 2 frontes que acabou por ser sua ruína. Então, alguém que luta contra a Rússia no inverno está fadado ao fracasso? Não exatamente, porque há um contra-exemplo e a Rússia deveria estar muito preocupada com isso. Nos anos antes da Segunda Guerra Mundial chegar à Rússia, os soviéticos invadiram o país vizinho da Finlândia, que lhes ofereceu acesso útil ao mar e recursos vitais. Mas, embora tenham tido sucesso inicial em sua invasão, logo se viram enfrentando uma insurgência massiva, e tão eficaz quanto os russos em lidar com o inverno. Atiradores infligiram perdas massivas aos soviéticos, e eventualmente as hostilidades cessaram após cerca de 1 ano de luta, com a Rússia tomando 9% do território da Finlândia. Mas desta vez, o urso russo estava lutando contra um inimigo que poderia lutar com eles em seu próprio território. E a história pode estar prestes a se repetir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para próximos vídeos. Muito obrigado. Putin pode estar esperando que o inverno vire o jogo mais uma vez, mas há um problema com isso. Em todos esses casos, Suécia, Napoleão e os nazistas, foram eles que invadiram a Rússia. Essas forças enfrentaram longas caminhadas em clima brutal, esgotando seus suprimentos e equipamentos, e no final, encontrariam as tropas russas, agachadas e prontas para cortá-los. Mas desta vez, não é a Rússia que está sendo invadida. Bem, se você perguntar a Putin, ele anexou partes da Ucrânia e a Ucrânia está invadindo a Rússia agora.
Havia referendos, você vê. E os referendos geralmente são realizados à força, certo? Mas isso significa que qualquer combate no próximo inverno provavelmente se concentrará em ganhos e perdas de curto prazo, enquanto a Ucrânia continua a desgastar os ganhos de Moscou na parte oriental do país. Eles podem decidir fazer um movimento na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, mas isso é considerado um objetivo inatingível e pode não valer a pena até que outras áreas sejam recuperadas. E isso significa que a Ucrânia estará lutando em grande parte em seu próprio território. A Rússia, por outro lado, não estará. As tropas russas não são super-guerreiros no inverno. Elas simplesmente estão acostumadas a viver nele, o que as torna um pouco mais resistentes, desde que tenham equipamentos adequados. Mas o maior problema da Rússia atualmente é que a guerra a tornou um país isolado internacionalmente. É quase impossível obter suprimentos de outros países, exceto da China, seu único aliado próximo. Isso significa que as tropas russas enfrentam um inverno rigoroso com pouca ajuda externa. A Rússia já perdeu muitas tropas e equipamentos militares com isso. A falta de armaduras corporais e equipamentos táticos, que são essenciais para uma luta eficaz no inverno. A Rússia também está com falta de tropas e Putin pode ter que recrutar de outros setores da vida com pouco treinamento e equipamentos desatualizados. Isso pode ser um erro estratégico semelhante ao de Napoleão e Hitler, invadindo um país com a suposição de que a guerra acabará em algumas semanas. Putin não levou em conta a resistência ucraniana, ou quanto sua fanfarronice fez a OTAN sentir que ele tinha que ser parado. Agora, após quase um ano de pesadas perdas russas, o inverno está se instalando e desta vez, Putin provavelmente estará em desvantagem. Tudo se resume a quem está preparado e quem não está. A Ucrânia tem lutado por um ano, concentrando-se em montar uma resistência feroz a cada investida russa. Eles aprenderam a preparar abrigos e suprimentos de emergência para ataques de bombas, o que será muito útil quando se trata de se proteger do clima severo. Além disso, eles têm muitos suprimentos de ajuda de seus aliados e provavelmente receberão entregas regulares conforme necessário. Isso significa que a Ucrânia pode estar bem provisionada para enfrentar o inverno, se abrigando nas cidades que controlam atualmente e emergindo para lidar com os russos conforme necessário. Por outro lado, os russos estarão entrando em território hostil. A Rússia pode não estar bem preparada para tomar mais territórios durante os meses de inverno, mas está bem preparada para defendê-los. A Ucrânia tomou muitas cidades nos últimos meses, e aquelas que estavam sob ocupação russa muitas vezes foram encontradas em ruínas. À medida que as condições pioram, a Ucrânia pode diminuir suas próprias operações e trabalhar na fortificação de seu território. Eles provavelmente receberão remessas contínuas de ajuda e armas dos Estados Unidos e do resto da Europa, mas não devem fazer muitos ganhos até que prometidos estoques de tanques de guerra sejam entregues. Além disso, a Ucrânia está prestes a implantar o sistema de mísseis US Patriot pela primeira vez, tornando-o mais eficaz na defesa contra mísseis e drones russos. Analistas acreditam que Putin está enviando um grande número de novos recrutas para a Ucrânia Oriental, na tentativa de consolidar Donbas e a Crimeia e recuperar o território conquistado. No entanto, as tropas russas estão encontrando resistência do exército ucraniano motivado e equipado com grande quantidade de equipamentos da OTAN. Embora a Rússia tenha vantagem numérica, se não tiver um plano, isso pode significar mais tropas russas sendo eliminadas antes de retornar para casa. No entanto, um problema de longo prazo está se desenvolvendo para ambos os lados. A Ucrânia tem a vantagem atual na guerra e provavelmente continuará assim durante o inverno, desde que continue a ter o apoio do Ocidente. Mas será que esse apoio continuará se eles quiserem atravessar suas fronteiras atuais e retomar a Crimeia? Quando o próximo inverno chegar, é provável que apresente problemas para ambos os lados se a guerra ainda estiver em andamento, e talvez interrompa os avanços em suas trilhas. Porque não é a Rússia que comanda quando o inverno chega, é que invadir a Rússia, ou a Finlândia, ou a Ucrânia, no inverno resultará em muita dor, porque nesta região, quando o inverno chega, o inverno é o chefe.